Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui em mais um podcast do selo editorial Série Mulheres. Esse podcast tem como propósito conectar, trazer determinação, coragem através de entrevistadas que fazem parte do nosso selo editorial nas publicações. Deixa eu te contar um pouco desse selo. Esse selo nasceu em 2014 e com ele nasceu também a nossa vontade de contar histórias. Nasceu a nossa vontade de dar luz e poder às histórias das mulheres. Mas, Andréia, como isso aconteceu? Deixa eu te explicar. Não foi nada fácil e não é nada fácil. Afinal de contas, histórias impactam, histórias trazem celebração. E nós pensamos em tudo isso e nessa longa jornada de aproximadamente mais de uma década, nós estamos fazendo isso, valorizando a história de cada uma das mulheres. Esse é um selo que é registrado no Brasil e em 182 países com a finalidade de trazer mais mulheres para a literatura. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, alguém que faz parte da Previdência Complementar e que recentemente teve na nossa premiação com o troféu Série Mulheres, no qual ela recebeu e foi homenageada, a nossa querida Érica Palma. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Que prazer estar aqui dividindo esse tempo com você e ter a chance de, além das minhas palavras no nosso livro Mulheres na Previdência Complementar, também participar do podcast aqui para contribuir, não é verdade? Com certeza. Eu que fico feliz, Érica. Eu sempre falo isso para Elaine, nossa coordenadora no livro, que as mulheres que ela escolheu com muito carinho, assim, faz toda a diferença. A energia é outra, o amor, a leveza, a E gratidão, uma sinergia, não é? É demais. impressionante. Algumas dessas mulheres eu conhecia, até porque todas elas são expoentes mesmo no nosso segmento, mas o livro nos aproximou. Eu acho que nós formamos uma tribo agora, sabe? Assim, as histórias, elas realmente se conectaram. E hoje eu sinto assim como eu falei na noite de premiação, falei para a Elaine, falei, você agora eu chamo de amiga, Que com a boca cheia, delícia. e todas as outras coautoras também têm um lugarzinho VIP aqui do lado esquerdo do peito. Que delícia, né, Érica? Falo que ao longo dos anos é tão complicado para nós, né, essas conexões, e eu falo que eu fico tão feliz quando esse propósito, né, de conectar mulheres, publicar histórias, mas conectar mulheres dessa forma, faz com que elas se conectem mais umas com as outras, porque é o mesmo setor. Com certeza, Né, e com isso certeza. faz toda a diferença. No final do dia, eu acho que é isso. A gente realmente quer se conectar com É, mais mulheres, a gente quer estar próxima, a gente quer aprender, quer sentar, quer aprender, quer ensinar, com né. Então certeza. acho que no todo, todas nós procuramos por isso também. E a gente tem bastante sorte, né? Porque Tem. eu brinco, eu falo que em previdência complementar não existe concorrência. Né, é um segmento compartimentado, mas não existe concorrência, não existe uma puxar o tapete da outra ou coisa parecida, ao contrário, eu acho que é uma união de forças, uma união de propósitos, que construiu o segmento fechado de previdência complementar e está pavimentando aí um caminho de fomento mesmo para o futuro. Com certeza, e faz toda a diferença. Agora, me conte, eu sei, mas quem está assistindo e ouvindo não sabe e precisa saber quem é a Érica Palma, né, na previdência complementar. Olha só, né, eu eh, foi um grande desafio, né, eu falo que a gente tem que resumir, no meu caso, eu resumi 47 anos em alguns poucos caracteres ali. Eh, Foi um acidente de percurso, né, ir trabalhar, né, no segundo ano da faculdade de direito, eu busquei um escritório para trocar de estágio e caí numa banca que trabalha há anos com previdência complementar. E era consultora.
tenho um parceiro de vida, hoje meu sócio, maravilhoso. Mas assim, chegou uma hora que parece que virou uma chave, Andréia, assim, a minha vida mudou completamente. A Patrícia Vanzolini foi a primeira mulher presidente da OAB, aqui em São Paulo, depois de 90 anos. E existia um propósito de tornar mulheres líderes em todo o segmento, todo o universo da OAB. E foi aí que o Conselho Deliberativo da OABPrev São Paulo, que é o fundo de pensão da advocacia, não só de São Paulo, mas também de mais 8 estados do Brasil, me chamou, o Conselho me chamou para assumir a presidência. E um dia consultora, e aí um dia eu acordei presidente de um dos maiores fundos de pensão instituídos do país. Então, assim, eu pude aplicar tudo aquilo que eu já tinha de bagagem, de consultoria, estou podendo aplicar agora, vestindo a camiseta de dirigente. E está sendo uma delícia, assim, eu falo que é um desafio, é um leão por dia, mas não tem problema, assim, o nosso segmento ainda, por mais que tenha muitas mulheres, as posições de liderança, em sua maioria, ainda são ocupadas por homens. Então, essa sensação de silenciamento, que eu acho que muitas têm em qualquer carreira, nós do segmento de previdência complementar também tivemos. Então, a oportunidade de estar num lugar de destaque, com poder, né? Poder exercer esse comando está sendo maravilhoso. Então, hoje a Érica, na Previdência Complementar, é uma consultora, é uma advogada, que já tem quase 30 anos de experiência no seu escritório, mas que está tendo a chance agora de colocar em prática na diretoria executiva da OABPrev São Paulo, tudo aquilo que aprendeu ao longo desse tempo de dedicação ao escritório. Que bacana, hein? Parabéns, Muito Érica. obrigada. Eu estou muito feliz, Andréia, porque eu acho que assim, isso veio num momento de vida bacana, onde eu estou cercada de mulheres muito legais. Existe um movimento muito bom no nosso segmento, de união das mulheres. E por mais que eu seja uma pessoa que eu fale em igualdade, em equidade, eu torço, sim, para que mais mulheres ocupem posições de comando. É incrível, né? Eu Muito. falo que eu sou suspeita para falar, né, Érica? Eu falo que um dos propósitos de vida é realmente fazer com que as mulheres subam nesse palco tão necessário, né? E não é um palco de vaidade, né? É um palco de inspiração. Inspiração, Porque com toda certeza. quando a gente entende quem nós somos, os valores que temos e aonde chegamos, né? Por que não passar isso adiante? Com toda Eu fico certeza. imaginando a sua cabecinha com 47 anos de carreira, podendo hoje estar na onde você está, né? Assumindo uma liderança tão importante, independente dos leões, tem maturidade para lidar com cada uma das situações. Isso inspira. Isso inspira. Então, eu falo que são os presentes da vida. São os presentes da vida, através da nossa competência e capacidade também. Com toda certeza. E sabe, André, eu acho que foi uma experiência muito rica a participação no livro. Eu acho que você conhece tanta gente, você pode até dizer se eu estiver errada, assim, mas enfim, o que eu penso, né? Muitas vezes esse silenciamento, ele acaba fazendo com que a gente desacredite da gente mesma. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, ai, mas a minha história é tão comum. Falei, minha história não tem nada demais, é uma história comum, assim, eu faço parte de uma média, né, uma história mediana. Mas aí, no fundo, eu falei assim, peraí, mas dentro da minha mediana também existem desafios que foram superados, existem glórias, existem dificuldades que eu ainda me vejo superando. Então, assim, eu tentei trazer leveza, porque eu levo isso para minha vida. Então, eu quis contar a minha história com leveza também. E hoje, olha só, coincidentemente, hoje eu recebi um recado de uma pessoa que foi no nosso lançamento, e eu fiz uma dedicatória no livro para essa pessoa. Ed, um beijo para você, que eu tenho certeza que você vai assistir também. Eu fiz uma dedicatória falando que quando eu crescesse eu queria ser como ele. É um homem muito bacana, é uma pessoa que divide espaços, é uma pessoa muito competente no segmento de previdência. E ele me mandou um recado hoje falando assim, poxa, a sua história me deixou extremamente feliz. Eu tive também alguns episódios da minha vida muito parecidos com os seus. Eu me vi na sua história.
aquilo me tocou profundamente, assim, Uau! porque eu acho que é isso. Por mais que a minha história, para mim, seja simples, ela foi simples dentro daquilo que eu vivi. Mas no fundo, eu sei todas as glórias que eu carrego e, assim, eu fiquei feliz de ter podido colocar em palavras a força que a minha história me deu e ela impactar. Que Foi um exemplo muito bacana. prático, eu espero que isso aconteça com muitas outras pessoas, homens e mulheres. Tomara, tomara. Olha, eu escuto isso, eu fiquei emocionada, né, porque eu sou a pessoa que ama Ai, história. se É. emociona, porque assim, é muito rico, é um universo muito rico, Andréia. E assim, esse selo, e eu já vi os novos lançamentos, tem muitas pessoas que eu conheço também. É, é, isso traz uma força mesmo, que muitas vezes está um pouco adormecida Sim. aqui. A gente poder falar, a gente poder colocar para fora, assim, é muito relevante. Emocione-se, assim, não tem É, coisa melhor da vida do que a gente poder se emocionar. Afinal de contas, a gente vive para quê? Conhecer pessoas e lugares, não é sim, verdade? É o com que a gente vai levar certeza, daqui. com certeza e faz toda a diferença, né, Érica. Oh, Então, dentro desse contexto geral e de tudo que você está trazendo, uma das mágicas que a gente fala e traz para o projeto é a sua raiz, a sua história, né. E eu sempre pontuo para as mulheres, algumas dizem para mim: "André, eu posso começar pela trajetória?" Falo: "Não, tem que começar pela raiz, é, porque você veio de algum lugar, você representa alguém. Existe uma ancestralidade antes de você, existe um contexto histórico que você precisa valorizar com dentro toda da sua certeza, jornada. com toda E quando certeza. a gente entende o poder disso, a gente entende quem somos, dentro da nossa identidade. Isso está além do propósito. Com Então, eu certeza. sempre pontuo a importância de você doar algo. Eu falo que quando a história ela está aí só com você, ela é a sua história. Quando você escreve a sua história e ela vai para um livro, ela passa a ser história de outra pessoa, de outras pessoas, assim como foi a do Ed. É, Então, isso faz toda a diferença quando é a gente verdade, entende o poder que temos através da história, é verdade. né? E muda tudo. Então, dentro desse viés, né, eu gosto muito de trazer qual é a forte lembrança que você traz dessa raiz, né, que fortalece você cada dia. Eu acho que o meu maior alicerce é minha família. E eu sempre uso, né, figuras de linguagem. Não adianta nada você ter um telhado maravilhoso se você não tiver o solo, o chão. E a minha família é meu grande chão. Eu sou neta de um palhaço de circo, e um sapateiro, e Uau! mulheres muito fortes, assim. E os meus pais, sempre foram pessoas muito presentes, meu pai e minha mãe. Sempre foram muito presentes, assim, então é uma base tão sólida. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, eu falei: "É impressionante como, na minha casa, as coisas sempre foram transmitidas com tanto amor, com tanta dedicação, que minha mãe nunca precisou, por exemplo, falar para mim, respeite o seu amiguinho ou a sua amiguinha", porque a gente viveu num lar de respeito. Então, assim, muito mais do que falar, nós vivemos situações de amor e de respeito dentro de casa. Então, assim, essa é uma base que eu tenho muito sólida para mim, assim. Então, me fez querer ser advogada. Outro dia eu teve uma atividade na escola do meu filho que as mães tinham que dizer o que elas quiseram ser quando eram crianças e o que se tornaram. E eu tive que ligar pra minha mãe, eu falei: "Mãe, o que que eu queria ser quando eu era criança?" Ela falou para mim assim: "Você nasceu advogada. Você sempre quis ser advogada, você nasceu advogada e, assim, você nunca ia ser outra coisa." Mas eu sempre gostei de escrever. Então, assim, durante um tempo eu pensei em jornalismo, alguma coisa assim, mas não teve jeito. Eu fui para o direito e com um baita do incentivo dos meus pais. Então, assim, a raiz, para mim, é toda a relação de amor e de respeito que eu tive dentro da minha casa. Que bacana, É que muito lindo. bom, é Eu muito acho que bom. isso fortalece, né? Isso fortalece demais, até para que as pessoas entendam o valor às suas Com histórias. certeza. E eu respeito muito, porque eu escuto muito de muitas mulheres que têm histórias difíceis, que ao abrir algumas caixas da memória sofrem um pouco, mas elas também são necessárias, porque elas também acabam em algum momento sendo alicerces para que elas se fortaleçam, para que elas façam diferente do que receberam. É, Então eu sempre trago isso com muita é, força e leveza para que elas consigam ressignificar.
Eu falo que uma história é capaz de ressignificar o futuro. Basta você se permitir, né? Por isso que eu sempre falo que escrever é uma grande imersão, para quem entendeu o poder, Nossa, né, demais, que demais. tem ao pegar a caneta, o papel, ao sentir todo aquele processo, né? E realmente começar a refletir na sua carreira, a refletir no que a motivou, a refletir em quem você é. Então, eu falo, quando você vira para um jovem e diz para ele o que você quer ser quando crescer, a gente precisa entender o poder dessa pergunta, Nossa, para demais. que esse jovem possa de verdade se conectar com o que realmente ele quer ser. A minha sobrinha, ela tem 12 anos. E você pergunta para ela e ela diz: Eu quero ser juíza. E um dia eu fui ousada e perguntei: Qual é a causa na sua vida que você quer julgar? O que você viu dentro da sua casa que precisa ser Uau! jogado? E ela olhou para mim e falou: Tia, eu quero ser porque eu acho lindo, eu amo, eu quero poder ajudar as pessoas. Eu falei: Que ótimo, então vai, Tá no caminho tá certo. no caminho É certo. isso Porque aí. quando você entende que aquela criança escolheu algo, você tem que entender por que que ela escolheu algo. Por que que ela disse aquilo? Tem que estar muito conectada ao propósito dela e àquilo que ela quer entregar. Com Para que hoje certeza. eu esteja aqui de frente com você, uma mulher que vive o direito, que acredita nisso, mas que começou lá na infância. É, Então eu sigo acreditando na justiça. É. a nossa infância está lá conectada com quem nós somos hoje. Então eu sempre digo isso, que é parte da nós somos parte da infância, É. nós somos a menina. E tem coisa mais gostosa do que legitimar um sonho? Não. Quando esse sonho vira plano, e como plano você concretiza, não tem coisa mais gostosa Faz e toda a e faz toda a diferença. diferença, faz toda a diferença. E dentro disso, dentro dessa carreira linda de 47 anos, Érica, me conta um momento de virada. Sabe aquela chave que vira, que você fala: "Puxa, eu tenho que falar sobre isso, porque isso realmente me deu a maior lição de vida". O que que você pode dividir com a gente? Olha, na verdade eu tenho várias chaves, André, eu me sinto muito sortuda, sabe. Uau! Juro, assim, isso é até uma coisa assim, eu sou do signo de peixes, Ai, que delícia. e assim, eu tenho, assim, lua em peixes, tenho vários planetas em peixes, então assim, eu realmente tenho uma sensibilidade um pouco à flor da pele até demais. Graças a Deus tenho um ascendente em touro, senão eu não teria virado advogada, né, mas assim, e dentro dessa sensibilidade, eu acho que se tem uma lição que eu aprendi também com a minha mãe, foi de me permitir, viver experiências, né. Por mais que eu tenha aí uma carreira estável, há muitos anos trabalhando no mesmo escritório, eu deixei as transformações aparecerem. Então, eu busquei espaços e os espaços, surgiram, né, não é só porque sorte ou coisa parecida, não, é uma construção. A realização dos meus sonhos que viram planos, e como planos se concretizaram, eles são resultado de cada peça, de cada tijolinho que eu fui construindo ao longo da vida. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria te dizer uma chave, mas assim, a maternidade talvez tenha sido a maior delas. Eu tive filho sem querer. Um dia meu filho vai ouvir isso, meu Deus, filho, você é muito querido e amado. Meus 2 filhos são muito queridos e amados, mas eles não foram planejados. O meu marido, ficou doente, tinha o risco de esterilidade, e eu tenho 2 milagrinhos, assim, os médicos não conseguem acreditar que 2 milagrinhos aconteceram depois dessa doença do meu marido. Então assim, eu acho que essa, além de ter, sido abençoada com 2 milagres, e são milagres mesmo, é permitir viver tudo isso, assim, é permitir, foi uma maternidade que para alguns, foi um pouco tardia, já estava ali à beira dos 40 anos quando eu fui mãe, e isso foi uma grande virada para mim. E aí, assim, quando você constrói só para si, é uma coisa, né. Aí quando de um dia para o outro eu tinha que construir para mim, mas também estava preocupado com o que eu ia deixar para o mundo, né, que herança que eu ia deixar para o mundo dos meus filhos. Eu acho que foi uma grande virada de chave também. Que bacana, que lindo. Parabéns aí pelos Obrigada, milagres, né. Eu acho que isso é obrigada. tão importante quando a gente traz, mais que planejar, né, o amor disso, né, é o É, amor em dobro, é, né, porque eu acho que é isso que com também nos certeza. move. Eu falo que base é família. É, Quando você entende que a sua riqueza
realmente é a sua família, você É. entendeu todo o E significado. e isso é tão doido, porque na minha cabeça, isso tudo se conecta, sabe. A minha base familiar, a família que veio por um milagre e trabalhar com previdência complementar. É um segmento que se preocupa com pessoas, Demais. tá. Nós trabalhamos para pessoas, nós pensamos no futuro de pessoas. Nós pensamos em segurança, nós pensamos em planejamento, em futuro, tá? E não aquele futuro utópico, não, é um futuro real. É transformar vidas em conjunto com a sociedade, em conjunto com empresas, em conjunto com alguns setores, como é o caso da OAB, mas pensando em melhorar a vida das pessoas. Então, assim, eu me sinto realmente sortuda. Eu trabalho com uma coisa que eu gosto, eu trabalho com uma coisa que faz bem para as pessoas, eu trabalho com conexão de pessoas. Então, assim, eu me sinto muito sortuda de verdade. Que bacana, eu fico muito feliz com isso, porque você sabe que eu já conhecia a previdência complementar, mas eu não conhecia as mulheres da previdência complementar, A né. gente é doida, juro, tem um monte, elas vão ouvir, várias vão ouvir, que elas sabem, assim. Existe uma união, uma força de mulheres desse setor, que assim, a gente tem uma vontade de impulsionar, Que e assim, delícia. e às vezes é aqueles sonhos mirabolantes, assim, sabe, de querer falar de previdência complementar na hora do comercial da novela das 8, assim, é uma coisa que a gente é um sonho muito maior mesmo, de É, disseminar isso. Porque, eu falei isso até no discurso, assim, a gente está dentro de uma bolha, abençoada, que tem acesso à informação, que tem acesso à educação financeira e previdenciária, que consegue enxergar a previdência além, daquela contribuição obrigatória dos empregados para um dia se aposentar no futuro. Não, previdência é muito mais do que isso. A previdência é construir mesmo um caminho sólido para você ir vivendo, percorrendo a sua vida, né, construindo a sua trajetória, e quando chegar lá na frente você falar: "Ufa, será que já tá bom?". Você saber que existe uma retaguarda. Você saber que, assim, você, pavimentou o caminho para quando chegar lá na frente, ou não tão lá na frente assim, se acontecer alguma coisa antes, você ter a segurança, você ter a solidez de falar: "Eu vou passar por isso", né. Isso é previdência complementar. Então não tem jeito, eu falo é. mesmo, eu acho que essa mulherada tem que mais é que se unir mesmo, porque eu não vejo tantos homens, assim, com esse brilho no olhar para falar de previdência complementar, eu vejo muito mais mulheres sim. Faz toda a diferença, né. Oh, É que a gente sente assim que eu tive o contato com as mulheres, já conhecendo o tema, mas eu falei assim: "Gente, que delícia", né, porque quando você entende que existe mulheres que estão aí linkadas a esse propósito de fazer com que mais mulheres se conectem com a previdência, faz toda a diferença. Eu fui uma mãe solteira, né, então a minha filha eu engravidei aos 18 anos de idade. Então você sabe assim, o que você teve que pavimentar, não sim, é? então eu acho que quando você entende todo o processo e quando você coloca a previdência dentro de um contexto como esse, você fala: "Poxa, agora eu entendo o valor da previdência". Só entende quem realmente passa por isso. E quantas jovens, né, quantas mulheres Pois passam por é, isso. A gente não precisa sofrer como antes pois as é, avós sofreram, as mães sofreram, né, em determinados momentos da vida. com toda certeza. Existe É, meios, né. Eu falo que graças a Deus, né, dificilmente a gente já tem aí a possibilidade de ter a questão financeira como aula hoje dentro da é. educação. Ufa, que passo incrível. Então, a previdência complementar é um próximo passo que precisa realmente ter essa educação colaborativa Com toda através dos certeza. profissionais, né, que fazem Precisa de parte. fato fazer Sim, parte da vida de todo sim, mundo, desde sim. sempre, assim, sabe, E é desde sempre. gostoso, porque às vezes as pessoas me perguntam, né, e depois que a gente lança o livro, e eu mando de presente para algumas pessoas, eu sempre mando, eu separo algumas pessoas que eu quero que e me perguntam, eu falo: "Poxa, mas era para você saber disso, pelo amor de Deus, não me faça essa pergunta. Andréia, me explica mais". E eu falei: "Gente, olha que delícia É, isso, saber que as pessoas elas precisam se conectar mais, mas é viver é quando você realmente vê uma geração que vive no automático, essa geração precisa ser despertada, né. A gente está vivendo, questões relacionadas à nossa economia hoje no Brasil que a gente precisa parar e refletir, com né. A certeza. gente É, precisa realmente ter o nosso espaço e entender quem somos dentro desse mercado.
Então eu falo Exato. que quando a gente traz um livro como esse, não é o tema que você deve olhar. Você deve olhar o contexto, a história de cada uma das mulheres e o que elas fizeram e o que elas têm de diferente de outras mulheres. É, Então, quando você começa a enxergar isso, você conhece a previdência complementar, porque não é a previdência complementar que assume o rótulo de cada uma, é, mas é cada uma que assume a previdência complementar como base é, educacional na sua vida. com toda Então, é isso que certeza, faz é toda a verdade. diferença, né, Ou Érica? No e final aí é como e isso. tá lá, é o poder de uma história, tá, é o poder dessas histórias e essas eu insisto, assim, existe uma sinergia entre todas essas Demais. mulheres, tá. E aí quando a gente fala, né, existe uma realidade hoje muito diferente de quando você foi mãe e de outras mulheres num passado não tão distante. Hoje a gente vive, num mundo onde as relações de trabalho são diferentes, a grande maioria das casas hoje, os orçamentos domésticos são, comandados por mulheres. Então, assim, existe uma necessidade de mais mulheres terem acesso a essa informação, de mais mulheres se conectarem com Sim, previdência complementar, de mais mulheres perceberem que existem muitas ferramentas ao alcance delas para auxiliarem nessa sim. construção. Tá? A previdência complementar é isso, assim, é um conjunto de ferramentas, ou seja por esforço individual ou em conjunto com uma empresa empregadora, para que você possa construir uma base sólida para não precisar se preocupar tanto assim lá na frente. Com Né? É um pouquinho certeza. hoje para a gente construir um amanhã muito mais tranquilo. Ai, que delícia, que delícia. Agora, não posso deixar, né, de fazer essa pergunta aí antes da gente finalizar nosso bate-papo. Mas como foi receber o convite? Como foi escrever? Como foi Ai, essa gente. imersão, dentro desse contexto e convite do selo editorial Série Mulheres? Foi muito maravilhoso. Que bom. Eu conhecia a Elaine, mas assim, de dia a dia, assim, dos eventos e tudo mais. E aí, quando veio o convite, a primeira a reação é sempre falar aquilo que eu falei, né? Nossa, mas a minha história, puxa, será? E assim, a Elaine foi de um cuidado ímpar, se mostrou assim uma mulher muito forte e ao mesmo tempo tão carinhosa. Preciso muito agradecer essa acolhida dela desde o começo. Você, não vou esquecer nunca o nosso primeiro bate-papo, como assim, eu me senti abraçada naquele Que dia bom. e falei: "Tá bom, eu vou encarar esse desafio então", porque assim, sempre amei escrever, mas escrever sobre mim e foi assim, um pouco arrojado. Então assim, eu fiquei muito tempo pensando em quais seriam os pontos que eu daria, mais ênfase, mais importância. E na minha história, eu acabei fazendo paralelo com alguns filmes, que assim, é um negócio meio maluco, parece coisa de mas é coisa de pisciana, né. O signo de peixes tem dessa, assim, eu sempre imaginei a minha vida como se fosse um roteiro de filme. Aí quando chego nessa cena de sentar e escrever a minha história, e assim, são poucos caracteres perto de alguém que gosta de falar e mesmo, contar histórias, foi muito enriquecedor. Eu revisitei algumas coisas que estavam um pouco adormecidas, eu consegui resolver algumas coisas que eu achava que tinha resolvido, mas não tinha, então foi ótimo também poder passar por isso. E na hora que eu li o final, eu falei: "Caramba, que história legal, que história bonita", né. E assim, vou dar spoiler mesmo, mas assim, eu nunca vou esquecer disso, assim, é um filme que eu assisti já há uns bons anos atrás, chama Depois da Vida, é um filme japonês. E para mim era um momento de vida, assim, já transformador naquela época, tá. Foi bem naquele meio, assim, eu não sabia se eu ia ficar naquele escritório, se eu ia trabalhar em outro lugar, tal, eu acabei ficando nesse escritório de previdência complementar. E o filme é meio maluco, assim, é a história de um limbo, né, as pessoas morrem e vão para aquele lugar, parece uma repartição pública, assim, é um negócio meio doidão, assim. Mas as pessoas morrem, vão para esse lugar, e elas só saem dali quando elas escolherem uma única lembrança da vida toda. Ela precisa escolher um único momento da vida dela, ela vai reproduzir aquilo num filme, vai guardar a fita, então o filme é antigo, gente, então guardava numa fita, e aí aquela ia ser a sua única lembrança, depois todas as outras iam ser apagadas. Então foi um filme que mexeu muito comigo, porque eu tenho relações familiares maravilhosas, eu tenho amigos e amigas maravilhosas. Já pensou você em que momento da minha vida estava todo mundo junto? Eu não queria esquecer ninguém. Mas ao mesmo tempo o filme conta isso. Algumas pessoas nunca saíram dali porque não tinham momento algum da vida para escolher.
Então, assim, já me senti extremamente abençoada, porque eu tenho tantos momentos que não ia caber numa fita só. Eu ia ter que fazer um seriado gigantesco, assim, uma série de milhões e milhões de capítulos, assim, porque, graças a Deus, são muitas histórias boas para contar. Ai, que Foi bacana, Érica. maravilhosa essa experiência. Eu agradeço demais, tanto a Elaine quanto você, Andréia, todo o time da Editora Líder, que nos abraçam, nos acolheram também, porque em alguns momentos a gente precisa desse acolhimento, né? Algumas feridinhas ficam abertas ali durante a escrita, mas aí o resultado, para mim, foi maravilhoso. Ai, que bom. Eu fico muito feliz quando eu escuto as autoras falarem sobre isso, né? Quando eu sou da área comportamental. Então, quando eu fui desenhando todo o escopo, eu queria que de alguma forma vocês pudessem acessar algo. Que é importante abrir caixinhas, mas a gente tem que saber como fazer vocês abrirem e como fazer vocês fecharem. Então, é importante porque o projeto ele segue uma linha que inconscientemente nós estamos trabalhando isso com vocês. Então, quando eu escuto de cada autor, eu falo, poxa, deu certo, deu certo, Vocês foram muito bem-sucedidas, deu muito certo. deu certo. E para nós é motivo de muita alegria, né? Porque a gente trabalha numa simplicidade dentro de um contexto geral, né? Eu realmente entendo que se você não consegue parar naquele momento para ouvir o que uma editora passa para você e para ler o que ela passa como direcionamento a você, você nunca vai ter essa lembrança, né? Você nunca vai conseguir parar na tua vida de verdade para olhar para dentro, porque o maior sentido da vida é olhar para dentro, para você responder para as pessoas que estão fora. Então, Olhar e se ver de e se verdade, né. ver. É, A sua foi essência, maravilhoso. né, parte do que você entrega. Então isso não é clichê, não é um romantismo, não é um romantismo, né, como eles falam, não é romance isso realmente é história real, de pessoas reais, de mulheres reais, que acreditam, né, naquilo que escolheram para suas carreiras. Então eu gosto de trazer isso como força para as mulheres, porque tem que ser, né. Eu Falo i que eu ia o falar isso agora, porque para mim foi um grande exercício de empoderamento, né. Uau, que bacana, que bacana. Fico muito feliz com isso. E, Érica, eu só te agradeço. Agora, para a gente finalizar, né, eu quero que você escolha aí, né, uma frase ou um conselho prático que você possa deixar para as gerações e para a mulherada. Eu acho que isso é importante, né? Sendo uma mulher aí com 47 anos de experiência. Olha só, eu eu estava conversando com uma amiga na semana passada, e eu falei para ela assim, a gente estava falando dessa história do tempo, né, tempo, tempo. Na semana passada eu comemorei 25 anos de formada, uma festa maravilhosa na faculdade, e isso também trouxe, né, aquela lembrança da época da faculdade e tudo mais, e a gente estava falando disso, de passagem de tempo. E eu falei, será que a mesma Érica que escreveu essa história aos 47 anos, e se a Érica dos 27 anos tivesse escrito essa história? Como teria sido, né? O que será que a Érica de 20 anos atrás colocaria nas palavras dela, assim? E esse exercício todo que eu fiz, você falou para falar alguma coisa de conselho, né? Advogado vem de conselho, mas esse aqui eu falo para qualquer pessoa, porque eu falo isso muito também para os meus filhos. Permita-se, mudar de ideia. É tão importante, a gente não é obrigada a nada hoje em dia, Andréia, essa é a Sim. grande verdade, assim. Eu acho que a grande obrigação que a gente tem é respeitar a si mesma. Então, meu conselho é esse, assim, permita-se, mas sempre se respeite. A única coisa que a gente tem realmente que fazer sempre é se respeitar. Todas as outras coisas a gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar o destino, a gente pode mudar o caminho. Eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de roupa, eu posso mudar de casa, posso mudar de país, posso mudar de marido. Não quero, amor. Mas permita-se mudar e receber todas as mudanças que o mundo quer te oferecer. Ah, que lindo, que conselho incrível, né? Parabéns. Eu espero que as pessoas consigam colocar isso em prática. Não é fácil, mas é um exercício diário. É, e é bom, né? E é Maravilhoso, bom, porque faz toda a libertador. diferença. Somos Libertador, livres, totalmente, somos livres. totalmente. Quero te Vamos voar. agradecer, com certeza. Te agradeço Eu que mais uma agradeço vez, demais, eu que né? agradeço demais, querida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Recebemos hoje aqui a querida Érica Palma, com uma trajetória linda, com conselhos, assim, que me deixou entusiasmada,
E que realmente segue conosco aí nesse caminho lindo, nessa trajetória linda de realmente deixar um legado na previdência complementar, que é o que ela tem feito ao longo da sua carreira. Então fica a dica para você, fica com a gente nos próximos episódios. Lembre-se de acessar o nosso Instagram, Série Mulheres, o nosso podcast lá no Spotify, Série Mulheres, e o canal do YouTube, Série Mulheres. Espero você.